Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 14 e 15, que nos dizem: De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento ao povo, falem. Bom, meus amados, estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé continuaram a sua viagem missionária, chegaram então aqui à cidade de Antioquia da Pisídia, porque havia várias Antioquias. Lembrando que eles haviam vindo da Antioquia, que era a maior cidade, né, das Antioquias, a terceira maior cidade do Império, e agora estavam aqui em Antioquia da Pisídia. Eles chegam a uma sinagoga, por mais que eles tinham nessa missão o alvo de alcançar também os gentios e até talvez o alvo principal, mas eles não deixavam de ir às sinagogas porque é onde estavam os seus conterrâneos, né, os judeus, o povo que eles já conheciam, estavam habituados e por isso, claro, já conheciam os costumes, era sempre mais fácil você chegar ao povo que você já conhece, né? Então eles entraram na sinagoga. E o que acontece aqui? Bom, nós vimos que primeiro, a gente quando vai a uma igreja, nós temos ali um formato daquela reunião. Cada igreja tem, às vezes, algumas variações, né, um estilo de apresentação do que será feito, né, diante de Deus e com o povo. Na igreja que eu participo, nós temos um cumprimento, uma oração inicial, um cumprimento, uma leitura geralmente de um salmo ou alguma passagem bíblica, uma oração, depois temos o momento dos cânticos, do louvor, depois a pregação da palavra, e depois está o momento de ofertas, de alguma oração, e por fim o encerramento do culto. Esse é o ritual básico, né, a liturgia, como se diz, básico da igreja que eu participo, Igreja Batista Palavra da Graça. E aqui, como seria então o formato, a liturgia em uma sinagoga, pelo menos aqui da época do apóstolo Paulo? Nós vemos aqui que há primeiro uma leitura. Não nos diz aqui se havia cânticos ou não, mas há uma leitura da lei e uma leitura dos profetas. Bom, a lei era lida todo sábado. A lei, aqui quando se diz a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ou seja, os livros de Moisés, chamado no hebraico de Torá. Esses 5 livros da Bíblia, eles eram divididos em partes para que conseguisse se ler uma parte por sábado e ao longo do ano se concluísse a leitura dos 5 livros. Então era dividido ali em 53 partes, sendo uma parte lida a cada sábado e um sábado eram lidas 2 partes, totalizando então as 53 partes. Bom, eles terminavam de ler a lei na festa dos tabernáculos, no dia que eles chamavam de a alegria, o regozijo da lei, em que era um dia de celebração, comemorando-se que havia se lido para o povo a lei completa, de forma completa, né? Isso era muito importante, queridos, naquela época, claro, sempre será, mas naquela época era ainda mais importante, porque as cópias das escrituras eram muito raras. Papel, livro, tudo isso era muito caro na época. Então, para você ter uma cópia das escrituras, uma pessoa, um particular, muito raro de ter. Talvez um rei, um príncipe ou uma grande autoridade. Quem tinha cópia das escrituras eram as sinagogas. Então a sinagoga é o lugar público de leitura da palavra de Deus, era principalmente para a leitura. Então era onde, né, a comunidade como um todo tinha umazinha cópia das escrituras, que era então lida todo sábado para que as pessoas estivessem lendo. Como cada um não tinha como ter a sua cópia da Bíblia em casa, eles liam de forma pública aos sábados. Hoje você pode ler a Bíblia, qualquer livro dela, no conforto da sua casa, às vezes até em um celular, não precisa nem de um livro. Ou mesmo você pode até ouvir no carro, ou mesmo ouvir aqui no YouTube. No nosso canal aqui nós temos, eu tenho a leitura das escrituras para todos nós.
Porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com leitura, não gostam de ler. Alguns preferem ouvir, então está aqui fácil para você ouvir. Mas é muito interessante, né, queridos, pensar como era difícil ter acesso à palavra de Deus, e hoje você tem acesso extremamente fácil, qualquer um tem, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de aproveitar disso. Se eles, por exemplo, num dia de semana, como hoje, a pessoa quer ler a Bíblia, não tinha como ler. Não tinha. Ia ler aonde? Não tinha. E nem a sinagoga, porque a sinagoga estava fechada. Geralmente se abria aos sábados apenas para a leitura, e não do texto que você quisesse, era o do texto sequencial que vinha se lendo. Então, olha como isso é impressionante, como era difícil as coisas na época, né? O papel era caríssimo, ter cópias das escrituras era uma fábula de dinheiro, e hoje você tem acesso a isso a hora e o dia que quiser. E às vezes as pessoas ficam, né, reclamando, né, porque falta orientação, ou falta isso, eu queria que Deus falasse comigo. A qualquer momento você pode abrir a sua Bíblia e aprender a viver. Porque o que temos na Bíblia, queridos? Ensinos, orientações, experiências de vida, conselhos de Deus para você viver bem, para você aprender a viver. Está à sua disposição, à minha disposição. Então, por que não aproveitarmos isso, queridos? Tenho aqui até, se você quiser, em áudio, a leitura das Escrituras aqui no canal, em vários formatos até, e você tem esse privilégio, não é um sacrifício que você faz a Deus, é um benefício que você faz a si próprio, permitindo que Deus fale ao seu coração todos os dias. Aqui, ele só tinha esse privilégio aos sábados, você pode todos os dias. Era lido também a lei e também os profetas. E a lei era lido, como eu falei, uma parte por sábado até completar o ano, e era-se extraída também uma parte dos profetas, e só depois dessas duas leituras que abria-se um espaço para alguma exposição, alguma explicação, algum testemunho, e por isso se abriu aqui, né, o chefe da sinagoga, vendo aquelas pessoas que haviam chegado, provavelmente conversou com elas antes, viu que eram letradas, que eram professores, né, que eram, né, mestres também, e por isso abriu para eles essa oportunidade para que eles trouxessem alguma mensagem de edificação, de conforto. Então, queridos, essa é uma liturgia aqui hebraica, e era feito isso ao redor do mundo, em todas as sinagogas. O importante é que as pessoas se reúnam, queridos. Se reúnam para aprender, para trocar experiências, para ter, né, amigos, para ter uma comunhão, para aprenderem juntos, para dividirem, né, o que já aprenderam uns com os outros, cuidarem uns dos outros e, principalmente, para a leitura pública, para o ensino público das Escrituras, para que todos venham crescer, todos juntos possam caminhar com Deus. Eu, recentemente, até expliquei para uma querida, né, que faz alguns cursos bíblicos, eu falo, interessantíssimo, sempre aprofunde-se, procure crescer em Deus. Só que nunca substitua o culto na igreja por esses cursos. Por quê? Porque esses cursos têm um tema específico. Curso para homens, curso para mulheres, curso para finanças, etc., curso de relacionamentos, tudo isso muito bom. Só que na igreja você vai ouvir algo que você não espera. Não tem um tema afixado e você vai porque está precisando daquilo. Porque lá você vai ouvir o inesperado, algo que todos os temas da vida serão abordados, os mais variados, os mais diversos, o tempo todo, e aí você vai crescendo. E muitas vezes um tema que talvez não te interessasse, não, esse tema eu não quero, né? Como num curso, você vai escolher o curso que você quer. Agora, um tema que você é pego de surpresa quando está lá na igreja, que você nem se interessaria, talvez era aquilo que você precisava aprender, que talvez não, a primeiro momento, não te interessaria só pelo título, e aquilo acaba te dando uma instrução, te trazendo uma luz sobre algo que você nunca tinha pensado e que talvez vai ser utilizado ali no seu trabalho, ou com um familiar, ou alguma situação da vida. Porque muitas pessoas buscam um remédio só depois de estarem doentes. Claro que é necessário, quando você ficar doente, buscar o remédio. Mas é essencial que a gente se previna, que a gente vá se alimentando bem, cuidando da nossa saúde. E aqui eu aplico a nossa condição espiritual.
Na igreja você está sempre se fortalecendo, sempre se alimentando, sempre crescendo e amadurecendo a sua mente, as suas emoções, a sua vida espiritual, para quando vier situações adversas ou difíceis, ou que você não saberia como lidar, agora você já sabe porque foi instruído antes. E aí não vai meter os pés pelas mãos, o problema que é de um tamanho vai ficar 10 vezes maior, porque você, sem saber lidar com aquilo, acaba fazendo coisas erradas e aumentando o problema. Não, é importante nós estarmos sendo constantemente instruídos, constantemente crescendo, constantemente aprendendo, para que a gente possa beneficiar a nós, as pessoas ao nosso redor, aos nossos filhos e a nossa família em geral. Tudo, queridos, tudo que contribui, tudo que edifica, tudo que contribui, tudo que edifica tem que estar constantemente sendo buscado, para que isso possa ir crescendo dentro de nós nos tornando melhores a cada dia. Todo mundo diz que quer se tornar melhor a cada dia, mas o que está sendo feito para tal? Se não está sendo feito nada, não está melhorando e, em geral, muitas vezes pode estar até regredindo. Então, é importante a gente estar avançando a todos os dias, crescendo todos os dias, nutrindo a nossa alma, os nossos valores, nossa consciência, nossa mente, as nossas emoções com coisas proveitosas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.